Efésios capítulo 5, faremos a leitura dos versos 22 a 33. Efésios 5, 22 a 33. O lar cristão é o tema desta passagem e diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Eu quero tratar nesta manhã sobre a felicidade no casamento. O nosso lar é o palco das nossas maiores alegrias e também é o cenário das nossas dores mais profundas. O nosso lar pode ser um jardim grinaldado de flores, ou pode ser um deserto inóspito. Pode ser uma alameda, cercada de árvores frondosas e frutíferas, ou pode ser um espinheiro. Na família nós celebramos, na família nós choramos. Na família nós estendemos o lábaro, a bandeira, o estandarte das nossas maiores conquistas. Mas na família também nós choramos as nossas dores mais amargas. Na verdade, você escolhe o que você deseja na sua família. Há alguns anos eu escrevi um livro sobre casados e felizes. E eu recebi vários e-mails um pouco jocosos, me perguntando se eu estava escrevendo já sobre ficção. Algumas pessoas acham que é impossível juntar as duas coisas, mas hoje eu gostaria de olhar para perceber como nós podemos encontrar felicidade na nossa casa, no nosso lar, no nosso casamento. Quando Paulo escreveu esse texto, ele estava escrevendo dentro de um contexto cultural, de um pano de fundo cultural, da fragilização do casamento e da família, na cultura grega, na cultura judaica, na cultura romana. O casamento estava fragilizado, o divórcio era extremamente fácil, a família estava absolutamente vulnerável. E esse texto é uma espécie de contracultura para aquele tempo. Quando você olha o panorama do mundo hoje, o cenário brasileiro sobretudo, você vai perceber que o pano de fundo não é tão diferente daquela época. A família hoje está sendo desconstruída, os valores estão sendo minados, os marcos estão sendo removidos, os fundamentos estão sendo destruídos. Casamento está hoje sendo atacado de forma furiosa por forças explícitas ou ocultas,
E nós estamos vivendo esse mesmo cenário, talvez que Paulo viveu no primeiro século. E eu gostaria então hoje de olhar para esse texto, para nós encontrarmos aqui este mapa, esta rota, este caminho da felicidade no casamento e na família. Então, em primeiro lugar, veja comigo aí, nos versos 22 e 24, o papel da esposa. O papel da esposa. E é curioso, irmãos, que quando você lê um texto como esse, na nossa cultura, tem algumas pessoas que sentem uma espécie de urticária logo de começo, né? Parece que esse texto é jurássico, parece que esse texto para algumas pessoas é ultrapassado, parece que esse texto não é conveniente, politicamente correto para a nossa geração. Mas um pilar da nossa fé é que a Bíblia não foi, a Bíblia não será, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não fica desatualizada, a Bíblia não precisa ser ressignificada, a Bíblia não precisa ser atualizada, ela é a palavra de Deus, ela não deixa jamais de ser nossa única regra de fé e prática. Então, vamos observar aí algumas coisas para clarear o assunto. O papel da esposa. E Paulo começa dizendo: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Bom, essa palavra submissão parece que para muitas pessoas precisa ser desinfetada. Algumas pessoas ficam revoltadas só de ouvir essa palavra. Mas vamos entender o que a Bíblia não quer dizer por submissão? Porque às vezes a pessoa rejeita, não é a Bíblia, é o entendimento errado que ela tem da Bíblia. Então a palavra submissão, vamos perceber primeiro, que Paulo não está tratando de submissão de gênero. Ele não diz que o sexo feminino deve ser sujeito ao sexo masculino. Ele não está dizendo que uma mulher deve ser submissa a um homem. Tem pessoas que chegam a esse radicalismo equivocado. Eu escutei certa feita uma pessoa dizer o seguinte: se um menino e uma menina estiverem em casa, assistindo um desenho animado ou um programinha infantil, e o menino quiser assistir o programa A e a menina quiser assistir o programa B, tem que assistir o programa A, porque o menino é que prevalece. Não é isso que a Bíblia ensina. Ao contrário, nós devemos ensinar os nossos filhos desde criança a serem cavalheiros, a serem generosos, a dar o primeiro lugar e a preferência às meninas. Essa é a cultura bíblica. Então não é submissão de gênero. Segundo, submissão não é inferioridade. Não é. Porque veja você comigo o verso 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Quando você vai para a Bíblia para entender essa ideia de cabeça, Cristo é o cabeça da igreja. Mas como ele é o cabeça da igreja? Ele é um tirano? Ele esmaga a igreja? Pelo fato da igreja ser comandada por ele, a igreja não tem vez e nem tem voz? Como Cristo é o cabeça da igreja? Ele serve a igreja. Ele cuida da igreja. Ele deu a sua vida pela igreja. Agora, se a ideia cabeça para você passa a ideia de superioridade, também não é isso que a Bíblia ensina. Porque vá comigo um pouquinho só, por gentileza, para o texto de 1 Coríntios 11:3, para entender que ser cabeça não significa ser superior. Está escrito lá o seguinte, 1 Coríntios 11:3: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Ora, se Deus o Pai e Deus o Filho são da mesma natureza, da mesma essência, tendo os mesmos atributos, nas palavras do credo niceno, ele é Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai, e se o Pai é o cabeça de Cristo, logo o termo cabeça não significa que é superior, porque o Deus Pai não é superior ao Deus Filho. Então nós não podemos entender que a mulher sendo cabeça, o homem sendo cabeça da mulher, que ele é superior à mulher por isso. Então submissão não significa ser um ser inferior.
Se você olhar nas Escrituras, quando Deus vai criar, como é que Deus cria? Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança. Está lá em Gênesis 1:26. Não diz que o homem é mais semelhança de Deus que a mulher, nem diz que a mulher é menos de semelhança de Deus do que o homem. Então eles foram criados iguais. Não tem superioridade na ordem da criação. Mas quando você vai tratar da redenção, está lá em Gálatas 3:28, que para Deus não há nem homem nem mulher, nem livre nem escravo, ou seja, para a redenção, da mesma maneira que um homem tem que ser salvo pela graça, a mulher também deve ser salva pela graça. Não há distinção na redenção entre homem e mulher, não tem superioridade. Se você olhar no contexto da família, da questão prática da convivência, está lá em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1, algo interessante. Olha o que Pedro vai dizer na sua epístola, tratando dessa questão da família. Ele diz o seguinte, no versículo 7, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. É claro que quando a Bíblia diz que a mulher é parte mais frágil ou vaso mais frágil, não significa que a mulher é um sexo mais frágil que o homem. Todos nós sabemos que a mulher é um sexo mais forte que o homem. Não precisa nem botar legenda para saber isso. Mas ele é mais sensível. E o homem tem que tratá-la com dignidade. Então, no contexto bíblico, não significa ser inferior. Mas, em terceiro lugar, submissão não significa obediência incondicional. Volte para o texto de Efésios 5, por favor. Efésios 5, por gentileza. Versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. A obediência da igreja a Cristo é o padrão da submissão da mulher ao marido. Ou seja, o fato da mulher ser submissa não significa que o marido pode fazer tudo que ele quer. Tem limites. E qual é o limite? É o limite da verdade, é o limite da santidade, é o limite do parâmetro de Deus. A mulher tem o dever de desobedecer seu marido se ele requer dela algo que vai na contramão da vontade de Deus, do propósito de Deus, da santidade que Deus estabeleceu para o matrimônio. Então, o que o texto está nos ensinando, meus amados irmãos, é que esta submissão, ela não é submissão de gênero, não é inferioridade e não é submissão incondicional. Porque tem marido que quer exigir da esposa que ela faça o que ele quer, o que dê na telha dele. E não é isso que a Bíblia ensina. Poderíamos dizer que a submissão da mulher ao marido, que a ama como Cristo amou a igreja, é a sua liberdade. Pensem comigo em alguns exemplos. Quando é que você é um motorista livre para ir e vir com o seu carro? É quando você obedece às leis de trânsito ou quando você as transgride? Quando você toca um piano ou um órgão eletrônico para tirar dele o melhor som, é quando você segue as notas musicais ou quando você toca atabalhoadamente? Quando um trem é livre para transportar passageiros com segurança, é quando ele corre em cima dos trilhos, quando ele sai dos trilhos. Quando um rio leva vida, é quando ele anda no leito ou quando ele transborda, trazendo a inundação. Então, quando Deus estabeleceu princípios, Deus não é um carrasco, Deus não é sádico, Deus não quer o mal do casamento, Deus não quer a infelicidade da família, Deus estabeleceu preceitos para a felicidade da família. Posso lhes garantir uma coisa: nenhuma mulher é feliz mandando no marido.
E nenhum homem é feliz sendo mandado pela mulher. O projeto de Deus não está errado. Deus não usa rascunho nos seus planos. O projeto de Deus é perfeito. Assim como a igreja, quanto mais submissa ela é a Cristo, mais segura, mais feliz, mais gloriosa ela é, quanto mais a mulher entende esta posição que Deus colocou a ela e a posição que Deus colocou ao marido, mais feliz é o casamento, mais harmonioso é o lar, mais saudável é a família. Mulher não é submissa a um tirano, a mulher é submissa a um homem que a ama como Cristo amou a igreja. Agora vamos ver o papel do marido. Porque esta construção da felicidade, ela precisa ser uma conjugação de esforços. Tanto da mulher quanto do marido. E aí, a partir do verso 25, Paulo começa a tratar do papel do marido. Então, se a mulher acha que o papel dela é pesado demais, o do marido é bem mais pesado. Porque se a referência da mulher é a igreja, a referência do marido é Cristo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Vamos dar uma olhadinha que o papel do marido é amar. E a pergunta é, como é que o marido ama a sua mulher, ou como ele deve amar a sua mulher? Vamos para as Escrituras. Em primeiro lugar, está lá em João capítulo 13, verso 1, que Cristo amou os seus e amou-os até o fim. Pergunto, onde estava a causa do amor de Jesus pelos seus? Neles ou em si mesmo? Aquelas pessoas faziam, entre aspas, por onde serem tão amadas? O amor perseverante significa que o marido não deve amar sua mulher até o primeiro fio de cabelo branco surgir na cabeça dela, e as mulheres driblam bem isso também. Não é até surgir a primeira ruga no rosto. Não é amar até surgir o primeiro desentendimento. Eu sei que na casa de vocês nunca surge, mas se surgir, não é até aí. Amar até o fim. Ou seja, é você entrar no casamento sem deixar a porta dos fundos aberta. Não é um contrato de risco. É uma aliança até que a morte os separe. Preste atenção, até que a morte os separe. Nós não cremos em casamento depois dessa vida. Casamento é até a morte. Então, não fique na expectativa de que você vai ressuscitar e continuar com o seu casamento lá em cima, não, porque isso não vai acontecer. Alguém diz, ufa, até que... que pena, outros dizem, né? Que pena, podia continuar, está tão bom aqui, né? Pois bem, segundo, este amor, além de ser um amor perseverante, é um amor santificador. Olha comigo o verso 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Vamos entender isso aqui, que não é a igreja que se purifica, é Cristo quem purifica a igreja. É Ele quem santifica a igreja. E o amor do marido é um amor santificador. O que significa isso? Como assim a mulher é santificada pelo amor do marido? Meus amados irmãos, pense comigo na seguinte cena: uma mulher que nunca é elogiada pelo marido, nunca é apreciada pelo marido. E aí, ela sai de casa e bota o pé na rua, ela é coberta de elogio. O que vai acontecer com essa mulher se ela não for muito, muito segura? Ela vai se vulnerabilizar. Ela começa a perceber que ela tem valor, que ela é atraente, que ela é uma pessoa desejada, enquanto o marido não vê isso nela, não valoriza isso nela, não destaca isso nela. E aí ela começa a se vulnerabilizar.
Mas quando o marido ama a esposa, quando ele valoriza a esposa, quando ele elogia a esposa, está escrito lá em o Cântico dos Cânticos, capítulo 4, verso 7, tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Ele não está dizendo isso para os colegas dele na sauna, não, ele está dizendo isso para ela, olhando os olhos dela. Lá em Provérbios 31 diz que o marido diz assim: há muitas mulheres virtuosas, mas tu a todas sobrepujas. Ele não é aquela pessoa que só vê virtude na família dele, não. Ele é capaz de ver virtude nas outras famílias, mas para ele, a mulher dele é a mais virtuosa. Se essa mulher encontra uma abordagem deselegante, ou de um Dom Juan da vida, que é um aventureiro, que está aí à cata de pegar alguém no laço, na armadilha, essa mulher diz: não, eu tenho valor, eu tenho dignidade, eu sou uma mulher amada, eu não estou na vitrine. O amor desse marido santifica a esposa. Mas em terceiro lugar, veja comigo o verso 25: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor, além de perseverante e santificador, é um amor sacrificial. Me permita dar um exemplo negativo para ilustrar o ponto positivo. Você se lembra de Abraão e de Isaque? Os dois cometeram o mesmo pecado. Os patriarcas, eles, curiosamente, a Bíblia destaca Abraão, Isaque e Jacó, que casaram com mulheres belíssimas. E elas eram tão belas que, depois de já idade avançada, elas eram mulheres que fechavam o comércio. A ponto de chegar num país e todo mundo sabe, olha, e pegar e levar para o harém do rei ou do faraó lá, porque eram bonitas demais. Eles viviam na antiguidade, mas bobos eles não eram. Mas aí eles chegam, e o medo de que alguém pudesse matar o Abraão por causa da beleza da mulher dele para ficar com ela, naquela época não tinha as leis protetoras que temos hoje. Ele falou: vai, é o seguinte, você mente aí, você vai falar que é minha irmã. No caso de Abraão tinha um pouco de verdade nisso, porque a Sara era meia irmã de Abraão. O pai de Abraão e o pai de Sara eram o mesmo homem, mães diferentes, mas eram meio irmãos. Mas meia verdade é uma mentira inteira. Então o que ele fez? Ele pegou a mulher dele e botou como escudo para protegê-lo. Isso não é amor. Verdadeiro amor se apresenta para proteger a esposa e não usar a esposa para se proteger. O mesmo aconteceu com Isaque. O Isaque apresentou a Rebeca como irmã, no quarto, na intimidade, acariciava, portão para fora é irmã. Não, o marido protege a esposa. Se chegar um momento que alguém vir para agredir, você está junto, você não bota a esposa na frente para ser escudo, não. Você se apresenta como escudo para protegê-la. Você ser homem. Você ser másculo. Isso é amor sacrificial. Então o marido blinda a esposa com o seu cuidado. Ele protege a esposa com o escudo do seu amor. E está na hora, maridos, de nós termos esse cuidado, de defendermos o nosso cônjuge, de protegermos o nosso cônjuge, até de resguardarmos o nosso cônjuge de alguns impactos e esbarrões na vida que sofremos, que elas não precisam sofrer o mesmo impacto que nós. Mas notem, e eu quero concluir aqui, que o marido deve ter 3 cuidados com a esposa. Primeiro, o cuidado da vida espiritual da esposa. Porque o verso 25b está escrito: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja a si mesmo, se entregou por ela, para a santificar. Então, o que o texto está querendo dizer é o seguinte: hoje, notinha de rodapé, tem muitos homens que estão abrindo mão do seu papel de liderança, de sacerdócio no lar, e transferindo tudo isso para a esposa. E essa desfiguração tantas vezes está acontecendo com a omissão dos homens.
que não assume o seu papel de liderança no lar, de liderança na formação, na educação dos filhos. Então, o seu papel é de ser uma pessoa que impacta a vida da sua mulher pelo seu exemplo dentro de casa. E eu vou fazer uma perguntinha, eu não sei se eu levantaria a mão também não, mas quem sabe com a graça de Deus eu consiga. Sua mulher admira você, ou respeita você, ou vê em você um homem de Deus? Sua mulher seria crente se ela olhasse o seu comportamento e dependesse dele? Não precisa responder não. Pense sobre isso. Segundo lugar, o marido deve cuidar da vida emocional da esposa. Olha comigo os versos 28 e 30 e 29, 28 e 29. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Bom, o que Paulo está dizendo é que os dois são uma só carne. Se você na rua encontra uma pessoa se ferindo, se autoagredindo, o que você pensa dele? Qual a conclusão que você chega? Essa pessoa é insana, essa pessoa não está batendo bem da bola, essa pessoa não está com a cabecinha boa. Quando um marido agride a sua mulher, ele está agredindo a si mesmo. João Crisóstomo, boca de ouro, o grande pregador do século V, disse, ilustrando isso da seguinte maneira: imagine que os seus olhos estejam brigados com os seus pés. E aí você está vendo uma víbora de bote armado. E aí os olhos dizem, estou vendo, mas eu estou meio chateado com os pés, então o cérebro comanda lá e você bota o pezão lá na boca da víbora. E ela, creu. O que aconteceu? Todo o corpo vai sofrer. A dor não vai ser só nos pés, não, o corpo todo vai doer. Quando você machuca o seu marido, quando você machuca a sua esposa, você está machucando a você mesmo. Quando você agride com palavras, você está agredindo a você mesmo. Quando você é indelicado com ela, você está sendo indelicado com você mesmo. Quando você fala mal da sua mulher, você está falando mal de você mesmo. Mas notem, eu gosto muito do versículo 29, porque tem uma palavra interessante aí. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. A palavra cuida aí só aparece mais outra vez no Novo Testamento, que é 1 Tessalonicenses 2,7. E a palavra lá é a ama que acaricia o filho. A ideia de cuidar é de acariciar. Contato físico. É um beijo, é um abraço, é uma carícia. Meus irmãos, há muitos casamentos que a carícia acabou. Tem casal que não tem coragem de dar um abraço em público. Tem casal que se beijar em público vira feriado nacional. É. E Deus cuida disso. Deus está dizendo o seguinte, que o marido precisa acariciar a mulher. É toque. Nós somos um ser sensório. Você sabe que o maior órgão do seu corpo é a sua pele. E toda ela é sensória. E nós podemos usufruir, desfrutar da bênção da carícia. E Deus instituiu o casamento para isso. Mas, terceiro lugar, o marido deve cuidar da vida física da mulher. Versículo 30 diz, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem, 31, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De tal maneira que aquilo que era proibido antes, agora é ordenança de Deus. Agora é ordem divina. O sexo não é pecado. O sexo é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, é uma bênção de Deus.
para ser desfrutado de forma plena, maiúscula, superlativa, dentro do lar. Desta forma, Deus está nos dando a bênção, irmãos, de desfrutar e usufruir da felicidade no lar. O tema da nossa liturgia hoje é felicidade. E o primeiro palco para sermos felizes é na nossa casa, é no nosso lar. Porque esse é o território mais sagrado que Deus lhe deu para viver e para celebrar a vida. Que Deus nos abençoe. Amém.